Tá com dor nas costas, tá sentindo aquilo que chamavam de lumbago. Ele é neurocirurgião especialista em coluna. Eu vou começar com o Dr. Luiz Pimenta. Você vê que coincidência, as duas primeiras entrevistas, os dois primeiros papos, tinha um assunto comum sobre relação entre homem e mulher. Você já bateu na sua ou já apanhou, não, né? Ela está aqui, não posso falar. Ah, ela está, cadê? Está ali. Tá. Ela vem controlar aqui. Vem. Doutor, geralmente o médico se aproxima de uma especialidade que tem alguma coisa a ver com ele, né? O psicanalista, geralmente, é meio maluco, o que eu acho ótimo, né? Você não vai falar daquilo que você não conhece. Você tem algum problema de dor na coluna? Não, graças a Deus não. Nunca já teve? tive sim. Já tive muita dor no pescoço, tinha dificuldade com o travesseiro, e não conseguia, e nem remédio não funcionava. E só descobri que a coluna não é só osso e nervo quando eu comecei a fazer exercício. E daí não tenho mais dor, faz muito tempo, graças a Deus. Mas quer dizer, você só começou a fazer exercício... Depois de velho. Mas você já era médico? Já era médico. E não sabia ainda que a coluna não é só osso e nervo? Mas a gente tem falsos conceitos, essa é a verdade. E aí o que é? Você tem que desenvolver uma certa musculatura. Musculatura de auxílio às suas articulações. Isso, todas as articulações do corpo. Há um momento que você deve começar a fazer uma fisioterapia, vamos chamar, né? Pode ser durante uma crise de coluna? É interessante essa pergunta, João. Muito, porque... inclusive, eu só faço perguntas interessantes. Sem dúvida. Vamos lá, por favor. Mas o que geralmente acontece é que a gente, quando é jovem, naturalmente a gente está envolvido em esportes, em atividades físicas. Depois bate aquele negócio, você se casou, jovem, tem que sair atrás da grana, tem que pagar as contas, e daí não dá tempo, daí você começa a largar, além de começar a tomar um pouco mais de cerveja, etc., e você começa a perder a sua forma física, a sua musculatura. Chega um ponto da vida que você é obrigado a fazer o contrário. As coisas vão ficando ruins para você, você está sem condicionamento, você começa a ter dor em tudo que é lugar, e você é obrigado, então, a se cuidar de alguma forma. Espera que eu vou chamar uma ambulância e a gente continua. Bom, tudo bem. Mas a pergunta continua valendo. Você pode iniciar uma fisioterapia em crise ou tem que esperar passar? Porque a impressão que me dá é que na crise é como se tivesse uma ferida aberta e você ficar com o dedo ali cutucando. Não. Existe fisioterapia anti-inflamatória, existe fisioterapia, várias fases da recuperação da dor. Existe uma fase de dor, de até o que se chama travar a coluna, né? Que a fisioterapia age sim, age para... De travar, a pessoa fica... porque a musculatura contrai num ponto que você não sai do lugar. Precisa, às vezes, vir uma ambulância para te catar e te levar para um hospital para você tomar quilos de remédios e daí começar um tratamento, conseguir ficar em pé de novo, porque você não sai do lugar, você fica imóvel. A coluna te deixa imóvel. Por isso que a coluna, você está em pé, sentado, sobre o seu pilar, é a coluna, é que te mantém na posição que a gente está. É claro que é evidente que eu estou perguntando tudo isso, que eu tenho um problema de ciática. De vez em quando, uma crise braba, agora mesmo, eu estou com... No momento, não, mas digo, quando eu acordei, era aquela fisgada, parece que tem alguém cutucando você com uma faca. Aí, depois de acordar, vai esquentando, sei lá o quê, e passa. Mas eu já fiz programa aqui de chegar com andador e aí sentado, que parece também uma coisa estranhíssima, porque geralmente sentado é a pior posição, né? Depende Depende do que você mesmo, porque eu nunca senti dor nenhuma sentado. E eu percebo,
Você tem uma certa postura que te favorece. Quando você inclina o seu corpo para frente, você alivia a sua dor. Então, você vê, quando eu passo aqui, que eu estou meio assim, porque está fisgando, está incomodando. Mas, aí a gente começa a falar, que é o assunto, aliás, principal do nosso papo, em cirurgias da coluna. Eu já vi casos de pessoas que fizeram e a dor continuou. Não. Como é que é a por que eu me dediquei a fazer cirurgia de coluna? Porque a cirurgia de coluna teve tanto conceito ruim de que você opera e piora, que quando eu voltei do meu estágio da Alemanha, muito, e ainda acontece. Tanto que a transformação maior que está existindo é transformar a cirurgia de coluna em cirurgias minimamente invasivas, em que você respeita a musculatura, ligamentos, todos os tecidos, e só vai agir aonde está o problema. Você tem uma protusão de disco. Aí você vai, não é nem hérnia, a protusão, você vai lá e... Você faz a incisão a menor possível, entra com dilatadores para afastar fibras musculares, você não corta, remove músculo, arranca ligamento, não existe mais isso. Antigamente era assim. Ah, sim, é a cirurgia mais tradicional. Por isso, às vezes, dava certo e, às vezes, E quando dava certo, a recuperação era terrível. Então, essa é a grande diferença da cirurgia minimamente invasiva. E a gente pensa que nunca mais... Eu, por exemplo, já tive umas 3 vezes uma crise de ciática. A primeira foi a mais terrível. E você pensa, quando passa, você diz, pronto, acabou, não tem mais. Mas a protusãozinha fica ali, né? Você trouxe aqui um corpo... Você podia ter trazido um feminino, você trouxe um tronco aí bem... A ideia disso daí é você demonstrar a técnica e até ensinar os jovens como é que se faz esse tipo de cirurgia. Vocês veem que aqui está a coluna, o cirurgião opera atrás do paciente e através desse afastador, que entra de forma, como eu falei, minimamente invasiva, através desse músculo telão isso, Vini, põe. lateral, não é? Tá. Você vê que o afastador está lá, a gente abre isso daqui, naturalmente em cirurgia esse afastador estaria preso à mesa, a gente tem fibras de luz que entram lá embaixo, de forma que o cirurgião tem uma visibilidade muito grande do que está fazendo. Isso é muito importante na delicadeza e na precisão da cirurgia, não é? E, então, com isso, a gente tem a visão de todo o campo, tem a possibilidade de, por via lateral, em vez de operar a coluna por trás, que tem muito músculo, ou pela frente, que tem muito vaso, por trás tem muitos nervos, a gente entra através desse músculo psoas. Então, com isso, eu posso trabalhar... Você entra na lateral, é isso? Eu entro lateral, o paciente está em decúbito lateral, e eu consigo, então, através de um pequeno orifício, ir lá embaixo e conseguir tirar o disco, etc. Tá vendo? Eu chego com isso lá, tiro o disco, faço toda a cirurgia que eu precisar através desse pequeno espaço. O que quer dizer isso? Não machuquei tecido nenhum. Mas mesmo se não há uma hérnia... Mas se tiver hérnia, vamos dizer que seja indicação para esse tipo de cirurgia, eu retiro tudo, retiro o disco inteiro, se for o caso, porque não, mas se não for... as indicações são um pouco diferentes. Não é cirurgia de hérnia de disco, é cirurgia para disco estragado, é cirurgia para quem tem estenose de canal. Tem muita gente que tem ciática e que tem estenose de canal e que quando dobra o corpo para frente ou se senta na cadeira, tem alívio da dor. Daí, então, a gente tira o disco, coloca esse calço que afasta, e como se fosse um disco artificial, através desse pequeno orifício, e é uma cirurgia que, se tivesse sido feita de forma tradicional, seria uma cirurgia muito grande de recuperação. Fica uma semana no hospital, essa cirurgia nos Estados Unidos vai embora no mesmo dia. O sujeito, depois de uma semana, está de volta ao trabalho. Não, eu sei que o meu é uma protusão que o cara olha e diz assim, mas como é que isso pode doer tanto? Né? Eu sei, mas dói, né? E vira
Agora, outra coisa que aflige muito as pessoas, que são dores lombares, né? Na região lombar. Só fisioterapia para isso, né? Não tem cirurgia nem nada. É muito importante essa pergunta. 75% da população acima de 40 anos tem ou teve ou vai ter dor lombar. É extremamente comum. Só que 90% é como você diz, é fisioterapia, exercício, tem uma série de tratamentos não cirúrgicos. Mas existe em 5%, 3% dessas dores lombares que sim, uma cirurgia pequena como essa remove a dor e o paciente volta à atividade. Mas isso é aquela dor lombar? Ah, não, é invalidante. A gente chama isso de dor lombar crônica invalidante. E ela existe bastante, com certa frequência. O presidente Kennedy, né, que... Verdade, sim, foi operado. E continuou com problemas de dor até o dia da sua morte. É verdade. Mas foi devido a um acidente. E, na época, ele usava colete. Teve uma época que o pessoal que tinha hérnia de disco usava uns coletes que pareciam uns instrumentos de tortura. Hoje em dia não se usa mais colete ou tem casos em que é indicado? Existem casos que tem alívio da dor com colete, sim. E tem certas doenças degenerativas que só resolve com colete, né? Melhora com colete. E tanto que eu sempre digo para o meu paciente, o melhor colete que você pode ter é o colete que você cria com a sua musculatura. Se você usar colete muito tempo, por exemplo, você atrofia a sua própria musculatura e perde a chance de se recuperar você mesmo. Como é que você faz para não pegar nenhum nervo nessa região que é tão enervada? Esse músculo, o músculo psoas, ele tem uma porção de nervos dentro. Então, a gente, à medida que entra com diferentes dilatadores, a gente tem um GPS, uma espécie de GPS, um sistema de navegação que vai procurando onde estão os nervos. E tem aquela vozinha dizendo, tem um nervo ali à esquerda, 2 centímetros, mais um nervinho. É quase que isso. Existe um som que é um som bem tranquilo e uma luz verde quando você está tranquilo, não existe nervo por perto. Amarelo quando o nervo está mais ou menos perto, e às vezes é interessante estar próximo ao nervo. E se você estiver sobre o nervo com risco de machucar esse nervo, o som é irritante, assim, bem vermelho, e a luz é vermelha e fica tim, 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 como aquele automóvel quando vai encostar. Exatamente. Agora, igual. E você tem que obedecer a isso, né? Sem dúvida. Senão você machuca. A recuperação, em quanto tempo você disse? No dia seguinte já sai andando? O meu paciente ele sai no dia seguinte, andando. E fisioterapia? Faz fisioterapia. Assim, depois começa a fazer tem que fazer uma fisioterapia. Com frequência, depende muito de quantos, vamos dizer, quantos discos eu posso retirar com essa cirurgia. Eu posso retirar 6 discos através de um cortinho pequeno, por exemplo. E esse tipo de paciente com uma cirurgia maior... 6 discos? Sim. Com uma cirurgia mais demorada, ele vai ter uma recuperação um pouco mais demorada. Mas, em geral, a fisioterapia e o exercício... Sabe, exercício dentro d'água, hidroterapia, depois de 10 dias, ele já está nessa recuperação Evidentemente, ativa. você faz esporte. Você é um atleta ou não? Eu faço maratona, eu sou corredor, sim. De maratona, como o meu amigo Drauzio, que adora. É isso mesmo. Não pode ver uma maratona que já está se inscrevendo. Eu estou inscrito na do Alasca agora Maratona do Alasca, dia 19 de junho. Puxa, eu estou ocupado, senão eu ia com você. Você devia vir. Eu vi outro dia, numa matéria na televisão, uma nova modalidade de cirurgia, aliás, numa matéria feita no Brasil, uma nova cirurgia de coluna com jato d'água. Como é que é essa história? Esse instrumento se chama Hydrocysion. Na realidade, é um bisturi à água. Existem duas fontes de água com uma pressão tremenda e numa superfície muito, muito fina. Então, se você toca
essa água, o meu dedo corta. Então, a água tem poder de cortar, sim, com muito menos sangramento. E se tiver sangramento, a água limpa o sangramento, o cirurgião consegue ver. Você já utilizou essa? Eu utilizei nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não. Ele tem algumas aplicações para retirada de disco, mas eu não consigo, não é um sistema, é um instrumento, é como se fosse um bisturi. Entendi. Então, ele serve, sim, e a especialidade é meu campo, que é a cirurgia minimamente invasiva. Então, é uma coisa que eu pretendo, sim, estar envolvido. Um caminho que pode se envolver. Eu conversei aqui com o Dr. Luiz Pimenta. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.